pessoal, vamos continuar os nossos estudos pelo René Girard com esse livro Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, que é o livro em que o René Girard vai ler o texto bíblico, relacionando esse texto com os insights que ele teve durante todos os seus muitos anos de pesquisa, que foram sistematizados nessa que acabou sendo chamada teoria mimética. Então, no capítulo 2, que é um capítulo muito importante desse livro, chamado O Ciclo de Violência Mimética, Girard vai falar do Pedro, do apóstolo Pedro. Então ele fala o seguinte: ainda favorável a Jesus no momento de sua entrada em Jerusalém, a multidão volta-se subitamente contra ele e sua hostilidade torna-se tão contagiosa que acaba se propagando aos mais diversos indivíduos. O que domina os relatos da paixão, principalmente nos 3 primeiros evangelhos, é a uniformidade das reações entre as testemunhas, é a onipotência do coletivo, ou em outros termos, do mimético. Então, nesse primeiro parágrafo, ele vai estar falando que dessa passagem, Então, Jesus, ele é bem recebido e depois ele acaba se tornando condenado, por nenhum crime, porque ele não cometeu nenhum crime, mas a multidão entre Barrabás e ele vai escolher Jesus para ser condenado. Então, o que a gente tem aqui? Condenado, acho que não sei se é o termo certo, mas enfim. Nos evangelhos, então aqui ele está tentando explicar como é que esse contágio mimético acontece, ou seja, como é que uma multidão que estava saudando ele, pelo menos boa parte dessa multidão saudando Jesus, e como é que essa multidão depois vai se contaminar pela violência, Porque é muito importante essa noção de contágio, A gente entender que a violência ela é contagiosa. Depois a gente vai chegar, no episódio do quase apedrejamento da mulher adúltera, em que é um dos episódios mais bonitos, da leitura de Girard sobre o texto bíblico, em que ele explica o seguinte, que a primeira pedra é o mais importante, porque depois que alguém atira uma primeira pedra, todo mundo, por mimetismo, que está em volta, pode se sentir impelido a fazer a mesma coisa, Mas vamos lá. Então, nos evangelhos, todos os temas conduzem à paixão. Os escândalos desempenham um papel muito importante para escapar dessa lei de convergência para a crucificação. Deve existir uma relação entre essas duas formas de mimetismo violento, por mais estranhas uma outra que pareçam à primeira vista. Pedro é o exemplo mais espetacular de contágio mimético. Então a gente tem, na Bíblia, a presença muito forte, do apóstolo Pedro como sendo aquele que está sempre ali, que está sempre querendo aprender, que está sempre acompanhando Jesus, sempre querendo demonstrar o máximo de lealdade. Mas, o que o Girard vai falar? O Pedro sempre teve essa inclinação, de querer seguir Jesus, de ser muito fiel e tudo isso. Mas quando ele está num ambiente hostil a Jesus, ele não consegue impedir-se de imitar sua hostilidade. Se o primeiro dos discípulos, a rocha sobre a qual a igreja será fundada, sucumbe à pressão coletiva, como pensar que ao redor de Pedro a humanidade média irá resistir? Então aqui ele está falando, porque tem aquela história, gente? Eu vou falar de formas um pouco, enfim, mas a parábola, a passagem, Tem aquela passagem em que Jesus comunica a Pedro, que ele vai negar Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Então aqui a gente tem, para anunciar que Pedro irá negá-lo, Jesus refere-se expressamente ao papel do escândalo, ou seja, do mimetismo. Então, não é que Pedro vai virar outra pessoa e vai mudar de caráter quando ele nega Jesus, Mas o que o Girard está falando é que a pressão aqui do coletivo é muito forte, Então, olha só. Vou rever. Para anunciar que Pedro irá negar Jesus, Jesus refere-se expressamente ao papel do escândalo, ou seja, do mimetismo conflituoso na existência do apóstolo. Os evangelhos descrevem-no como a marionete de seu próprio mimetismo, incapaz de resistir às pressões sucessivas que são exercidas sobre ele a cada instante.
A meu ver, os que buscam as causas das três negações de Pedro, né? Então, assim, no temperamento dele ou na sua psicologia estão bem longe do caminho, né? Então, assim, a questão de Pedro negar Jesus não é por causa de uma questão psicológica, de traumas de infância, né? Não é questão do temperamento dele, é uma pressão social que está acontecendo ali, né? Eles não conseguem enxergar nada na cena que ultrapasse o indivíduo Pedro. Nisso ele é contundente, né? Porque ele fala assim, olha, muitas vezes a gente tenta explicar o que acontece com os seres humanos por uma questão individual, esquecendo que eles estão dentro de um contexto social, sociocultural, coletivo, né? Então ele está criticando essas pessoas que começam a investigar a negação de Pedro por uma questão psicológica, acreditando ser possível traçar um retrato, ele fala retrato entre aspas, do apóstolo, atribui-lhe um temperamento influenciável, ou devido a outras fórmulas do mesmo tipo, destroem o exemplo do acontecimento, minimizando seu alcance. Sucumbindo ao mimetismo, ou seja, quando Pedro ele cede à pressão, né, todo mundo querendo perseguir, né, Jesus e tal. Então, você conhece ele? Não, eu não. Eu não. Se você não quer morrer, não, né? Então, sucumbindo ao mimetismo que não poupa nenhuma das testemunhas da paixão, Pedro não se distingue de seus semelhantes, no sentido em que toda explicação psicológica distinguiria aquele que toma por objeto. A utilização desse tipo de explicação é menos inocente do que possa parecer. Então, que ele vai começar a criticar as pessoas, né, que estão vendo a negação de Pedro de outra forma. A recusa à interpretação mimética, a busca de causas puramente individuais para a queda de Pedro, equivale à demonstração, certamente inconsciente, de que no lugar de Pedro nós teríamos agido diferente, não teríamos renegado Cristo, né? Então, o que a gente faz? Quando a gente persegue Pedro, né? O que é esse perseguir? Quando a gente tem uma noção acusatória sobre o discípulo que negou Jesus, desconsiderando que ele estava num contexto mimético, de um contexto de perseguição, de pressão, de ameaça de morte, o que a gente está querendo falar não é porque ele era volúvel. Tipo assim, cara, quem não é volúvel, sabe? O cara tava lá sendo pressionado, né? Então, aí por isso que o Gerard vai ficar achando isso uma perda de tempo, né? Não é para ficar analisando as pessoas, os personagens, os discípulos, né, quem seja, só puramente psicologicamente, né? O Gerard ele vai muito profundamente, né? Ele estabelece diálogos muito profundos com a psicologia. Eu, pessoalmente, acho que é um dos campos mais legais para estudar a teoria mimética, é o direito e a psicologia. Porque tem muito entrecruzamento, né? Mas, assim, todos os campos podem ter entrecruzamentos, é só que eu acho que esses são terrenos realmente muito férteis. Fora, lógico, a antropologia, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui. É uma versão mais antiga dessa manobra que Jesus censura aos fariseus ao vê-los erguendo túmulos aos profetas que seus pais mataram. Com frequência, as demonstrações espetaculares de piedade pelas vítimas de nossos predecessores dissimulam uma vontade de nos justificarmos à sua custa. Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, diziam os fariseus, não nos teríamos juntado a eles para derramar o sangue dos profetas. Então é a mesma lógica. Assim como nós não devemos perseguir Pedro por ele ter negado Jesus 3 vezes e nem perseguir ninguém, porque nós não somos capazes de ter uma visão integral, né, total dos motivos, né, de uma pessoa fazer o que quer que seja, né? E por a gente também acabar projetando, por a gente estar mergulhado no mecanismo, né, gente? Então, assim, como a gente está mergulhado nesse mecanismo, a gente vai precisar fazer um exercício. Para entender a teoria mimética, é sempre voltar a dura realidade de que nós somos orgulhosos e vaidosos e queremos e caímos muitas vezes na tentação espiritual de nos definirmos como superiores ou inferiores a alguém. Disso vai desdobrar muitas tragédias, né? Porque o que afinal é o desejo mimético? Você coloca uma pessoa no pedestal
se coloca às vezes acima dela, às vezes abaixo dela, você entra numa pira com aquela pessoa, e aí você vai, não que a gente tenha uma visão legal da realidade, mas a gente vai deturpando cada vez mais essa relação, ela vai ficando cada vez mais nociva e doentia, a gente vai querendo tudo que a pessoa quer, a gente quer, tudo que a pessoa é, a gente quer ser, né? Então, aí começam as rivalidades que podem ser contagiosas. Então, né, se num primeiro momento, por exemplo, você começa a rivalizar com um aluno lá do seu curso que sempre pesquisa muito, é muito estudioso, pode chegar esse momento em que você está tão rivalizando com essa pessoa, você está tão louco de querer superar essa pessoa, de querer que o professor olhe para você, de querer provar que você é melhor, que você pode espalhar um boato sobre essa pessoa que não é verdade. E aí, quando você espalha, né, um boato sobre alguém que não é verdade para um coletivo, você expõe essa pessoa a possivelmente ser linchada, a ficar todo mundo de mal dela, a ficar todo mundo hostilizando ela, ou realmente a atacar essa pessoa. De repente você pode sugerir que... Quer ver uma situação? Por exemplo, a pessoa dá uma opinião e você distorce, né, o que a pessoa falou num coletivo e todo mundo começa a ficar contra a pessoa, sendo que não foi aquilo que a pessoa quis dizer ou falou. Então você está expondo a pessoa a um lixamento, entende? Ela pode sofrer muitas consequências disso. Traumas, expulsão da instituição onde ela está. Então isso é muito comum, né? Só que por que às vezes é difícil estudar a teoria mimética? Porque a gente nunca quer se colocar no lugar do perseguidor, a gente sempre quer se colocar no lugar da vítima coitadinha. Então, aí fica inviável, né? Então, pra gente estudar a teoria mimética, a gente vai ter que se colocar nesse desconfortável lugar do pecado, do orgulho, da vaidade, do ódio, do ressentimento, da raiva, da inveja, do ciúme, né? Da vingança, do ódio, né? Então, se a gente não reconhece isso dentro de nós e atuando em nós de maneiras micro ou maiores, né? Depende, mais intensas ou menos intensas, mais recorrentes ou menos recorrentes, mas a gente precisa treinar esse olhar pra gente entender o que ele tá falando. Então, o que ele tá falando? Não adianta a gente perseguir Pedro, porque ele estava sob influência também de todo um contexto na hora que ele negou Jesus, né? E aí ele fala o seguinte, que se você caminha para achar que Pedro tinha um problema de temperamento para fazer isso, você tá se separando dele como irmão. É como se ele tivesse o pecado e você não. Não, ele tinha um problema de temperamento. E já fala, não é essa questão. A questão é outra. A questão é mimética. Ou seja, a questão é relacional. Os indivíduos, eles se definem uns com os outros e às vezes, muito frequentemente, uns contra os outros, né? Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Então ele fala o quê? Não é pra ficar achando, né, que a gente é superior a Pedro porque ele negou Jesus 3 vezes. O que mais? E nem... E quando, por exemplo, né, quando... ele fala assim para os fariseus não ficarem erguendo túmulos dos profetas que seus pais mataram, como se eles não fossem capazes de fazer isso, ou não pudessem ter feito isso, entendeu? Essa consciência, de novo, de que você é tão capaz de matar alguém quanto qualquer outra pessoa, em determinados contextos, influenciado por determinadas questões miméticas. Os filhos repetem os crimes de seus pais precisamente porque acreditam ser moralmente superiores a eles. Essa falsa diferença já é a ilusão mimética do individualismo moderno. A resistência máxima à concepção mimética, repetitiva das relações entre homens. E é essa resistência, paradoxalmente, que realiza a repetição. Olha só o que ele está falando aqui, né? Então ele está falando assim: quando os fariseus eles edificam monumentos, né? Olha, meus pais mataram esses profetas, mas eu nunca mataria, nunca faria isso, né? O que eles estão falando? Que eles são diferentes, que eles são superiores. Então é de novo essa dinâmica. É sempre assim.
Não tem novidade. O que tem é isso sendo verificado tanto no texto bíblico quanto nas nossas dinâmicas relacionais, na nossa cultura, na nossa religião, na nossa sociedade, nas mídias, entendeu? Então tá. Então ele fala isso, né? Da gente não achar que a gente faria melhor que nossos pais também. Muito interessante. Aí ele vai falar de Pilatos. Pilatos também é dominado pelo mimetismo. Ele teria preferido poupar Jesus. Se os evangelhos insistem nessa preferência, não é para sugerir que os romanos sejam superiores aos judeus. Não é para distribuir notas boas e ruins entre os perseguidores de Jesus, mas para sublinhar o paradoxo do poder soberano, que de alguma forma perde-se na multidão por medo de opor-se a ela, para tornar uma vez mais manifesta a onipotência do mimetismo. Então o que ele está falando assim? O Pôncio Pilatos, ele não desejaria necessariamente condenar Jesus. Só que a força da multidão estava muito grande, ele cedeu ali ao contágio mimético. Então, assim como Pedro fica com medo de morrer e fala, não conheço Jesus não, nunca vi. Também o Pôncio Pilatos lava as mãos, né? Ele fala assim, não, a multidão está sedenta pelo sangue desse homem. Se eu me contrapor a isso, quem sou eu? Que força eu tenho, mesmo sendo um soberano? E isso é muito interessante, porque o Girard, no A Violência e o Sagrado, né, no segundo livro dele de 1972, ele vai falar muito sobre como é complexa a posição do rei, né, em comunidades arcaicas ou modernas, né, ou contemporâneas, porque o rei, ele é um possível bode expiatório. De repente, ele manda em todo mundo, né, todo mundo obedece, mas tem insurgências, né, tem hora que o rei perde a cabeça, né, decepado, então, por causa dessa característica da teoria mimética, das coisas serem muito voláteis, né? A gente vê isso hoje nas mídias, né? Uma hora alguém é milionário, tá, tipo, nossa, na crista da onda. Outra hora essa pessoa é linchada simbolicamente, ninguém mais acredita nela, a vida dela acabou, ela é cancelada, né? Eu acho tão mimético isso, gente. É tão absurdo, né? Assim, a pessoa esse termo cancelado, cara, tipo, tem coisa mais assim perseguidora do que você falar, não, essa pessoa tá cancelada, tipo assim. Olha isso, né? Cancelado de quê, cara? Tá todo mundo aqui na terceira dimensão. Cancelado. Mas isso, né? A pessoa tá cancelada. Então, assim, ela não tem mais direito à palavra, à existência social, à resposta, nada. Ela tá cancelada. Essa é a ideia que está embutida nessa questão da gente perseguir os outros, né? Tacar pedra nas pessoas por motivos diversos aí, mas também motivados por esse conforto de uma multidão que, de certa forma, nos protege, né? Porque se você é só um xingando alguém e tem 5.000 pessoas xingando essa pessoa, você tá mais protegido, apesar de que, na verdade, você tá cometendo um crime, você pode ser responsabilizado por isso. Hoje em dia já existe, né? Isso, já existe toda uma questão de crimes na internet e tal. Mas você tá meio ali escondido, entende? De certa forma. Bom, vamos lá. O que motiva Pilatos quando ele entrega Jesus é o medo de uma revolta, já falamos disso. Diz-se que ele demonstra habilidade política, entre aspas, sem dúvida, mas por que a habilidade política consiste quase sempre em abandonar-se ao mimetismo coletivo? Pergunta o Girard. Até mesmo os 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus não são exceção a esse mimetismo, né? Eles também imitam a multidão, vociferando contra ela. Os seres mais humilhados, mais massacrados, comportam-se da mesma maneira que os príncipes desse mundo. Olha essa frase, né?
eles uivam como lobos. Quanto mais somos crucificados, mais desejamos participar da crucificação de alguém mais crucificado ainda. Então aqui ele está falando do mimetismo da violência, né? Então a gente sofre uma violência, depois a gente vai reproduzir essa violência contra outra pessoa, né? Em suma, do ponto de vista antropológico, a cruz é o momento em que os 1000 conflitos miméticos, os 1000 escândalos que se entrechocam violentamente durante a crise entram de acordo contra o solitário Jesus. O mimetismo que divide, fragmenta e decompõe as comunidades é substituído por um mimetismo que reúne todos os escandalizados contra uma única vítima, promovido ao papel de escândalo universal. Então, o que ele fala? Na crucificação, todos, fora os discípulos, né? Assim, os discípulos, as pessoas que acompanhavam Jesus, mas assim, a grande maioria estava ali querendo o sangue, né? O sangue dessa pessoa. Os evangelhos esforçam-se em vão por chamar a atenção para a prodigiosa força desse mimetismo, seja junto aos cristãos, seja junto a seus adversários. É sobre esse ponto agora que a resistência às análises propostas por Raymond Schweiger e por mim mesmo é mais forte. Aí ele vai citar um livro que eu amo, eu usei muito na minha tese, In the Joy of Being Wrong, de James Ellison. Deixa eu ver se ele está aqui. Ele está em algum lugar. Aqui. Ai, meu Deus, vídeo ao vivo. Em português, né, pela Realizações, gente, quem gosta de teoria mimética, esse livro é um calhamaço imperdível. Ele chama O Pecado Original à Luz da Ressurreição, a alegria de descobrir-se equivocado, do querido James Ellison, né, que é um teólogo e um padre muito brilhante e muito disponível. Aprendi muito com ele, me ajudou muito na minha tese. Gratidão total, James Ellison, inesquecível. Então, ele vai falar do James Ellison, né? Então, é muito lindo esse nome, né? É a alegria de descobrir-se equivocado. Porque, assim, toda a nossa sociedade fala que a gente não pode errar, né? Que a gente tem que acertar, que a gente tem que estar certo sempre e tal. E ele vem com esse sabor, né? Que, na verdade, se descobrir errado é tão aliviante, é tão bom, né? Que a gente vê o nosso pecado e é aí que a gente pode melhorar, né? Sem ver é pior. Vamos lá. Não há nada nos evangelhos que... Aqui. The Joy of Being Wrong, James Ellison, qualifica de, entre aspas, transcendental a antropologia mimética. E o que essa denominação sugere é a dificuldade em que todos nos encontramos de perceber algo, no entanto, que já é revelado pelos evangelhos. Deveríamos recusar essa antropologia mimética em nome de certa teologia? A mobilização da multidão contra Jesus deveria ser vista como obra de Deus Pai, que, como as divindades da Ilíada, teria colocado os homens contra seu filho para cobrar antecipadamente, por meio dele, o resgate que eles não poderiam fornecer? Essa interpretação é contrária ao espírito e à letra dos evangelhos. Não há nada nos evangelhos que sugira que Deus seja a causa da mobilização contra Jesus. Basta o mimetismo. Os responsáveis pela paixão, né, por esse episódio de estar todo mundo contra Jesus, são os próprios homens, incapazes de resistir ao contágio violento, que afeta a todos quando um arrebatamento mimético passa ao alcance, ou melhor, quando eles passam ao alcance desse embalo. Não é preciso invocar o sobrenatural para explicar isso. A transformação de todos contra todos, que despedaça as comunidades em um todos contra um, que as reúne e reunifica, não se limita unicamente ao caso de Jesus. Então aqui ele vai falar assim, que nós, né? Aí ele tem esse livro fantástico. Cadê? Esse é demais, gente. Esse aqui também é aquele de mudar a vida. René Girard, Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo. Então, por que, né? Ocultas desde a Fundação do Mundo. Então, o que é isso, né?
é porque essa dinâmica de todo mundo estar num clima tenso socialmente, né? Num clima de discórdia, de rivalidade. E aí todo mundo se unir contra uma pessoa que supostamente seria a causa de todos esses problemas, isso acontece, né? Há muito tempo, desde a fundação do mundo. Essa é a tese do Jihad em A Violência e o Sagrado. Ufa! Será que eu estou indo bem? Tem ninguém nos comentários, porque isso não é um vídeo ao vivo, né? Mas vamos lá. Para entender como e por que o mimetismo que divide e fragmenta as comunidades transforma-se em um mimetismo que as mobiliza e reunifica contra uma única vítima, é preciso examinar o modo pelo qual os conflitos miméticos evoluem. Então ele está falando assim, olha, para você entender essa questão de todo mundo pegar e se unir contra uma pessoa só, perceba o seguinte, para além de certo limiar de frustração, os antagonistas não se contentam mais com os objetos que eles disputam. Mutuamente exasperados pelo objeto vivo, o escândalo, que agora cada qual constitui para o outro, os duplos miméticos esquecem o objeto de sua briga, né, de sua querela, e voltam-se furiosos uns contra os outros. É contra o rival mimético que cada um deles irá agora se escarniçar. Então, né, se a gente lembrar, a gente tem essas histórias de conflitos amorosos, né? O que acontece? Muitas vezes, então, ai, meus bonecos, deixa eu pegar os bonecos. Porque eu não quero ficar fazendo assim, entendeu? Eu quero segurar os personagens. Mas você tem dois amigos. Um começa a gostar, o Pedro e o Luiz. Um começa a gostar da Joana, aí o Pedro fala assim, nossa, tô apaixonado pela Joana, Luiz. E aí o Luiz começa a gostar da Joana também. Por quê? Porque o Pedro é o modelo dele e ele se espelha nesse modelo. Né? E começa a desejar o mesmo objeto que o amigo dele. Que objeto é esse? Não vamos falar que é a Luísa, vamos falar que é o afeto da mulher amada, né? O afeto da mulher. Então, aí eles, o que acontece? Eles, um dia, vamos supor que eles estejam tomando café, aí chega a Luísa e aí o Pedro percebe que o Luiz tá com cara de bobo também pela Luísa, né? Aí a Luísa vai embora e eles vão conversar. E o Pedro fala assim, ô Luiz, mas você tá afim da Luísa também? Que isso, cara? Eu tô afim da Luísa, eu gosto da Luísa. E aí o Luiz pode falar assim, ah, mas eu também... Ela não tá com ninguém nesse momento e eu também tô encantado por ela. Isso pode causar uma raiva tão grande no Pedro, né? Que ele se volta contra o amigo dele. Ele esquece a Luísa. E o Luiz também... Luiz, Pedro, já não sei o que eu tô falando. O outro amigo também esquece o objeto, entende? Eles começam a se fixar na relação de rivalidade deles. Na rivalidade deles, ele já... Não importa mais o objeto, sabe assim? É muito louco, né? Porque é meio infantil também, é meio sombrio, é infantil. Então ele vai falar, esse é o momento que assim, o modelo ele se torna modelo obstáculo, né? Porque ele fica entre o que você quer conquistar, que ele tá lá no meio, ele também quer aquilo. Ai, gente, espero que esteja sendo fácil de entender. Nem sempre eu consigo explicar com a maior disposição do mundo, né? Hoje é um dia que eu tô especialmente muito cansada, assim, descansando, querendo tirar o dia pra descansar e não posso, sabe assim? Posso só um pouquinho. Mas vamos lá. Longe de destruir a reciprocidade das relações humanas, esse tipo de rivalidade Longe de destruir a reciprocidade das relações humanas, esse tipo de rivalidade torna-a mais perfeita que nunca. Evidentemente no sentido das represálias e não das trocas pacíficas. Quanto mais os antagonistas desejam diferenciar-se, mais se tornam idênticos. Porque imagina, né? Aí o Pedro fica falando assim, olha só, Luiz, você me imita em tudo, eu que gostei, eu que vi a Luísa primeiro. Aí o outro fala assim, não, mas eu sempre a quis. É que nem a história do James Ellison aqui, ele tem um exemplo muito legal sobre a jaqueta do Tom Cruise, que ele fala sobre a briga dele com um amigo por causa de uma jaqueta de aviador, né? E aí ele fala, eu sempre a quis, tipo assim, cara, é muita ilusão, né?
Você não sempre quis não, cara. Você começou a gostar dessa jaqueta porque seu amigo gostou e falou que era bonita. Se a gente não admitir esses contágios, a gente não consegue entender a teoria, né? Então, quanto mais os antagonistas que eles ficam querendo se diferenciar. Não, mas eu sou melhor que você. Aí o outro, não, eu que sou melhor. Não, mas eu sou mais honesto. Não, mais honesto sou eu. E assim vai. Aí eles ficam idênticos, né? Porque eles ficam os dois ali na rivalidade. É esse momento paroxístico que é encarnado pelos gêmeos, ou os irmãos inimigos da mitologia, como Rômulo e Remo. É isso que chama de enfrentamento dos duplos. Então, é muito interessante, né? Porque o Jirah, ele vai conseguindo ter cada vez mais insights, né? É uma teoria muito forte, porque ela pode ser percebida de muitas formas, né? Em muitas instâncias e campos. Então, enquanto os antagonistas, no começo, ocupavam posições fixas no interior do conflito, cuja estabilidade é garantida pelo próprio encarniçamento, quanto mais eles se obstinam, mais o jogo dos escândalos transforma-se em uma multidão de seres intercambiáveis. Ou seja, quanto mais as pessoas ficam instigadas por disputar objetos umas com as outras e por, né, provar e dirigir a hostilidade delas umas contra as outras, mas elas vão se assemelhando, né, uma a outra. Não tem ninguém melhor. Se você quer competir, provar que você é melhor e o seu amigo está fazendo a mesma coisa, ninguém é melhor. Aí vocês começam a contagiar outras pessoas que também começam um a ficar a favor de um, outro a ficar a favor de outro. Quando vê, vai criando um grupo. Esse grupo pode virar uma multidão, e essa multidão toda pode escolher alguém que seja o culpado por todo aquele ódio, por toda aquela raiva, por toda aquela exasperação que está ali no ar, que é de todo mundo. Então, nessa massa homogênea, os impulsos miméticos não encontram mais nenhum obstáculo. Então chega uma hora que todo mundo está ali sem consciência, né, de que não é para ficar perseguindo ninguém, e aí os conflitos vão se alastrando, vão, né, contágio, vão tipo escalando, entendeu? Essa evolução favorece as mais estranhas reviravoltas, os mais inesperados reagrupamentos. Aí de repente fica mais da metade contra aquele, e é menos da metade. Aí depois vira, não, porque aquele fala uma coisa. Me lembrou muito as batalhas de rap, né? Gente, é muito simbólico, né? Tá em muita coisa isso daí. Essa coisa dos adversários, né? Vamos lá. De início, os escândalos parecem rígidos, imutavelmente fixados ao mesmo antagonista, como se os antagonistas estivessem para sempre separados uns dos outros pelo ódio recíproco. Mas nos estágios avançados, então, no começo parece que são duas pessoas antagonistas, mas nos estágios avançados dessa evolução ocorrem substituições, trocas de antagonistas. Os escândalos tornam-se oportunistas, entre aspas. Eles se deixam fascinar facilmente por outro escândalo. Então, sabe quando tá todo mundo acusando uma pessoa e alguém fala, mas fulano fez pior. Aí, ó, vai todo mundo contra o outro fulano. Aí, então, em suma, os escândalos desviam-se de seu adversário inicial, dos quais pareciam inseparáveis. Os escândalos tornam-se oportunistas, eles se deixam fascinar facilmente por outro escândalo cujo poder de atração mimética seja superior ao deles. Em suma, os escândalos desviam-se de seu adversário inicial, dos quais pareciam inseparáveis, para adotar o escândalo de seus vizinhos. O que determina o poder de atração dos escândalos é o número e o prestígio daqueles que eles conseguem escandalizar. Então, o que faz as pessoas, né, se atraírem por um escândalo na internet, por exemplo, ou por outro? É o número de pessoas, né, envolvidas e o prestígio daqueles que eles conseguem escandalizar. Os pequenos escândalos tendem a se fundir nos maiores, e esses, por sua vez, irão contaminar-se mutuamente, até que os mais fortes absorvam os mais fracos. Existe uma concorrência mimética dos escândalos, que continua até o momento em que o escândalo mais polarizador
permanece como único em cena. Nesse momento, toda a comunidade é mobilizada contra um único e mesmo indivíduo. Então é todo um processo, né? Vai escalando, aquela rivalidade que era entre duas pessoas começa a ganhar adeptos, né? Aí alguém fala, não, mas fulana fez pior. Aí todo mundo começa a querer, não, mas o ciclano fez pior. E aí chega uma hora que todo mundo fala, não, é aquele, né? Alguém fala, não, fulano fez tal coisa, entendeu? Tem uma cena muito... E agora eu vou notar que eu tive uma ideia. A professora teve uma ideia, precisa anotar, peraí. Vou anotar uma ideia, gente. Quem sabe faz ao vivo. Pronto. Depois eu uso essa ideia pra vocês e conto. Que mais? A gente tá... E aí ele tá falando, né? Como é que é essa dinâmica. Não há... opa. Na paixão, esse momento, né, que todos os pequenos escândalos se unem num grande escândalo total para culpar uma pessoa só, esse indivíduo é Jesus. Isso explica porque Jesus usa o vocabulário do escândalo para designar a si próprio enquanto vítima de todos, para designar todos os que se polarizam contra ele. Ele exclama, entre aspas, felizes aqueles para quem não sou causa de escândalo. Ou seja, né, felizes aqueles que não vão se escandalizar com o que Jesus faz, com os milagres, com as palavras, né, com as pregações, né. No decorrer de toda a história cristã, os próprios cristãos mostrarão tendência a escolher Jesus como escândalo substitutivo. Uma tendência a se perder e a se fundir na multidão dos perseguidores. Em consequência, para São Paulo, a cruz é o escândalo por excelência. Observemos que o simbolismo da cruz tradicional, o cruzamento de seus dois braços, torna visível a contradição interna do escândalo. Os próprios discípulos não são exceção à lei. Quando Jesus torna-se escândalo universal, todos eles são influenciados em diversos graus pela hostilidade universal. Por essa razão, pouco antes da paixão, Jesus dirige-lhes no vocabulário do escândalo uma especial advertência para preveni-los sobre as faltas que os esperam, talvez para amenizar os seus remorsos. Ai, que lindo, né? No momento em que compreenderem a covardia de seu mimetismo individual e coletivo. Essa advertência é assim: todos vós sereis escandalizados por minha causa. Essa frase não significa simplesmente que os discípulos serão perturbados e afligidos pela paixão. Quando Jesus diz alguma coisa que parece banal, é preciso desconfiar. Aqui, como em outros lugares, devemos atribuir à palavra escândalo sua significação forte, que é mimética. Jesus avisa seus discípulos que eles vão sucumbir, entendeu? Que eles sucumbirão mais ou menos ao contágio que se apodera da multidão, que todos participarão um tanto da paixão ao lado dos perseguidores. Porque também o que acontece, né? Quando uma multidão escolhe uma vítima, né? A pessoa que defende essa vítima, possivelmente ela pode se tornar um novo alvo, já que essas coisas são tão mutáveis e voláteis, entende? Então, o que ele está falando? Que, de certa forma, todos os discípulos que testemunharam, né, a paixão, a crucificação, eles, de certa forma, estavam ao lado dos perseguidores, né? Porque esse contágio é muito forte. Né? E também eu acredito que é porque eles também tinham medo de morrer. Né? Eles não estavam assim, nem todos estavam totalmente convertidos, né? Por isso que depois vai ter o episódio da ressurreição que vai mexer muito com eles, né? Também. Então vamos lá. Os escândalos entre indivíduos são os pequenos riachos que se fundem nos grandes rios da violência coletiva. Pode-se então falar de um arrebatamento mimético
que reúne num feixe único contra uma mesma vítima todos os escândalos anteriormente independentes uns dos outros, como um enxame de abelhas em torno de sua rainha. Todos os escândalos aglutinam-se contra uma vítima e ao seu redor. A força que solda os escândalos uns aos outros é uma duplicação do mimetismo. A palavra escândalo dá a impressão de ser aplicável a coisas muito diferentes, mas na realidade trata-se sempre dos mesmos momentos de um único e mesmo processo mimético, ou desse processo em sua totalidade. Quanto mais sufocantes se tornam os escândalos pessoais, mais a vontade de submergi-los num grande escândalo apodera-se dos escandalizados. Isso é facilmente observável nas paixões ditas políticas, ou no frenesi de escândalo que tomou conta do mundo hoje globalizado. Quando o escândalo muito sedutor passa por perto, os escandalizados são irresistivelmente tentados a se aproveitar dele e a gravitar ao seu redor. A gente vê muito isso na mídia social, né? Uma pessoa pública é traída e aí vários produtores de conteúdo pegam aquela traição para fazer um comentário. O pessoal da constelação familiar vai comentar a respeito daquela traição de acordo com a constelação familiar. O pessoal da opinião, da pura e simples opinião do achismo, dos memes, vai fazer os memes, vai dar opinião, entende? Então, de certa forma, as pessoas ficam ali gravitando em cima daquele escândalo. E isso acho que isso tem vários efeitos e desdobramentos e mostra, né, um pouco de como a gente já está em contágio o tempo todo por usar a mídia social, né? E assim, às vezes esses contágios podem produzir coisas interessantes, mas a gente hoje está focando nos escândalos. Quanto mais, né, porque assim, contágio, de repente, mas não seria bem um contágio, né, mas assim, as pessoas podem se organizar e se reunir para construir coisas importantes. Só que aqui a gente está falando de um contágio, a gente está falando de um comportamento que se espalha de forma que vai ficando homogênea e cujo resultado é um grande grupo que se coloca contra uma pessoa. Então, a condensação de todos os escândalos separados em um único escândalo é o paroxismo de um processo que começa com o desejo mimético e suas rivalidades. Multiplicando-se, essas suscitam uma crise mimética, a violência de todos contra todos, que acabaria por acabar com aquela comunidade, né? Por destruir. Caso, no final das contas, não se transformasse espontaneamente em um todos contra um, graças ao qual é refeita a unidade da comunidade. Então, quando todas as pessoas se juntam contra uma única vítima, elas evitam que vai ter uma briga geral de todo mundo se matar, de todo mundo se agredir. Não, vamos todo mundo se organizar para matar só um. E aí a gente vai voltar a ordem social, vai se restabelecer, entende? A vítima de um arrebatamento mimético é escolhida pelo próprio mimetismo e ela substitui todas as outras vítimas que a multidão teria podido escolher se as coisas tivessem acontecido de forma diferente. As substituições realizam-se espontaneamente, invisivelmente, por meio do som e da fúria espalhados por toda parte. No caso de Jesus, como veremos adiante, houve a interferência de outros fatores que proíbem que vejamos nele uma vítima do acaso, no sentido em que o são a maioria das vítimas desse tipo, do mesmo tipo. Pilatos é um administrador muito experiente para entender o papel das substituições na questão que ele precisa resolver. Os evangelhos contêm essa compreensão. E aí, por isso que a gente vai entrar no episódio de Barrabás, né? A preocupação romana com a legalidade sugere a Pilatos que não entregue Jesus, ou em outros termos, que não ceda à multidão. Mas Pilatos também entende que essa multidão não vai se acalmar sem condenar uma vítima. E é por isso que lhe oferece uma compensação, propondo-lhe a morte de Barrabás em troca de Jesus. Então ele está ali, está vendo que a multidão está sedenta por sangue.
Aí ele fala assim, não, gente, então vamos condenar esse Barrabás aí, né? Que pelo menos é acusado de crime, né? Sabe-se que ele cometeu um crime e tal. Do ponto de vista de Pilatos, Barrabás apresenta a vantagem de já estar legalmente condenado. Sua execução não iria constituir um desrespeito à lei, à legalidade. A principal preocupação de Pilatos não é impedir a morte de um inocente, mas limitar, tanto quanto possível, as desordens que ameaçam prejudicar sua reputação de administrador nas altas esferas do império. O fato de a multidão recusar Barrabás não significa de maneira alguma que o evangelho acuse o povo judeu de sentir um ódio inexpiável por Jesus. Por muito tempo favorável a Jesus, depois hesitante, a multidão só demonstra uma hostilidade marcante no paroxismo da paixão, e essa diversidade de atitudes é bastante característica das multidões miméticas. Uma vez que a unanimidade seja atingida, a multidão irá se escarniçar contra a vítima que emerge do processo e recusa-se a mudá-la. A hora das substituições passou. Olha que terrível, né? Então tem uma hora que pode ser uma vítima, pode ser a outra, mas tem uma hora que não, é aquela. Todo mundo já decidiu que aquela não tem jeito mais, sabe assim? E aí ele comenta que isso aconteceu no caso de Pilatos tentar impedir que a multidão não condenasse Jesus, né? Ele oferece Barrabás, mas a multidão não quer saber de lei, ela quer saber de banho de sangue do Jesus. Foi isso que Pilatos compreendeu, né? A hora das substituições passou, soou o momento da violência unânime. Foi isso que Pôncio Pilatos compreendeu. Ao ver que a multidão recusa Barrabás, imediatamente lhe entrega Jesus. Reconhecer que é algo típico e mesmo de banal na crucificação permite compreender um dos temas de Jesus, a semelhança entre sua morte e as perseguições de inúmeros profetas antes dele. O Jihad é tão louco, é louco demais, né? É muito genial. Então, assim, o cara vai pegando e vai mostrando que da mesma forma que Jesus foi um inocente, né, que foi atacado por condenado por uma multidão, os profetas que anunciavam a vinda de Jesus também, né? No caso de João Batista, vamos ver o que ele vai falar aqui. Até hoje muitos pensam que se os evangelhos aproximam a morte de Jesus da dos profetas, é com o objetivo de estigmatizar unicamente o povo judeu. É exatamente o que imaginava o antissemitismo medieval, por repousar, como todo antissemitismo cristão, numa incapacidade de compreender a verdadeira natureza e a infinita exemplaridade. Ai, tive cãibra. Ai, hoje eu tô... Ai, meu Deus! Hoje eu tô um pouco menos formal, né, gente? Desculpa. Vamos lá. É exatamente... deixa eu ver. É exatamente o que imaginava o antissemitismo medieval. Deixa eu tomar uma água. Por repousar, como todo antissemitismo cristão, numa incapacidade de compreender a verdadeira natureza e a infinita exemplaridade da paixão. Há 1000 anos, numa época em que a influência cristã ainda não havia penetrado tão profundamente no nosso mundo, esse erro era mais desculpável do que hoje. Então ele está falando aí, a interpretação antissemita ignora a intenção real dos evangelhos. Segundo todas as evidências, é o mimetismo que explica o ódio das multidões contra os seres excepcionais. Então não é uma questão de tal povo ou tal povo, né? É o mimetismo que explica o ódio das multidões contra os seres excepcionais, como Jesus e todos os profetas, e não o pertencimento étnico ou religioso. Então aqui é muito bonito, né? Porque ele fala assim, cara, as pessoas que perseguem as outras, elas não perseguem outras porque elas têm certa... só por causa de credo, né? Por etnia ou religião. Não, é por causa do mimetismo. Isso leva a gente a pensar que pessoas de diferentes religiões e de diferentes etnias também vão ceder, cair, né, entrar em queda
no pecado, de perseguir outras pessoas inocentes, né? De rivalizar com os outros. Né? Os evangelhos sugerem que em todas as comunidades, e não somente entre os judeus, existe um processo mimético de rejeição, do qual os profetas são as vítimas preferenciais. Um pouco como todos os seres de exceção. Exceção ele coloca em itálico aqui. Indivíduos diferentes dos outros, pelas mais diversas razões. Aí começa a ficar legal. Acho que eu vou parar, gente, porque aí vai ficar muito legal. Vou ter que gravar outro vídeo só sobre isso. Que ele vai falar o quê? As vítimas podem ser aleijados, enfermos, miseráveis, desfavorecidos, indivíduos mentalmente retardados, mas também grandes inspirados religiosos, como Jesus ou os profetas judeus, ou ainda, atualmente, grandes artistas ou pensadores. Todos os povos têm tendência a rejeitar, sob um pretexto ou outro, os indivíduos que escapam de sua concepção do normal e do aceitável. Então, aqui, né, aqui a gente abre um campo de pesquisa muito interessante, né, e de perspectiva, que é as características do bode expiatório. Afinal, ele pode ter mais do que o grupo ou menos do que o grupo. Ele pode ser uma pessoa mais brilhante, mais criativa, ou conter alguma marca que seja um estigma social, né? Tanto que ele fala que doentes, né, enfermos, desfavorecidos, né? Então, tanto você apresentar características que seriam fora da normalidade para o positivo ou para o negativo pode te colocar como um bode expiatório. E é por isso que os alunos, por exemplo, os alunos novos, né, equivalente aos estrangeiros de um país, sofrem tanto bullying nas escolas. Ou os alunos de outras cidades, os alunos que têm sotaque, os alunos que são filhos de ricos, que são muito ricos, né? Os alunos mais gordinhos, né? E assim vai, né? Tudo que a criança tiver que é contra a normose vai ser um prato cheio para ela. Eu tô rindo porque eu tô lembrando de apelidos de escola agora. Né? Como é que a gente consegue captar com crueldade, né? A deficiência, né? Ou o brilhantismo de um aluno e jogar isso no coletivo, né? Eu sofri também, gente. Quem não sofreu aí, né? De bullying, essas coisas, por N motivos. Mas a gente tem que também se colocar na posição do perseguidor. Mas eu também ri quando chamaram tal pessoa de tal coisa. Eu também chamei. Eu também participei daquele linchamento simbólico, daquela violência psicológica, daquele abuso, daquele assédio moral, né? Do bullying. Bullying é tudo isso, né? Vamos lá. Então, agora, terminando, eu tô na página 51, vou dar uma finalizada aqui, já tem 1 hora que eu tô aqui falando, não posso imaginar que alguém me seguiu até aqui, mas para você que está até aqui, tentando entender mais a teoria mimética, né, com esses vídeos que eu tô postando tão esporadicamente, agradeço a visualização e a atenção, galera. Quem quiser pode comentar. Quando comparamos a paixão com os relatos das violências sofridas pelos profetas, constatamos efetivamente nos dois casos que trata-se sempre ou de violências diretamente coletivas ou de inspiração coletiva. A semelhança assinalada por Jesus é perfeitamente real. Logo veremos que ela não se limita às violências descritas na Bíblia. Os mesmos tipos de violência podem ser encontrados nos mitos. Em A Violência e o Sagrado, ele vai estudar vários mitos de formação de comunidades, né, de sociedades arcaicas, e ele vai ver como que nesses mitos sempre tem alguém que é expulso, que é condenado, que é culpado e tal. Portanto, é preciso interpretar de modo muito concreto a frase de Jesus sobre a analogia entre sua morte e a dos profetas. Para confirmar a interpretação realista que estou propondo, é necessário comparar a paixão não somente com as violências cometidas contra os profetas no Antigo Testamento, mas também nos próprios evangelhos, a execução daquele... vai falar de João Batista, que os evangelhos consideram o último dos profetas, João Batista. Então, gente, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a execução de João Batista.
Então, o que a gente precisa reter de tudo isso aí que eu falei? Que a violência mimética, ela vai tendo um ciclo, né? Ela vai expandindo cada vez mais. Então começa com não, né? Mas assim, só se você brigar com você mesmo, que também acontece, mas com 2 ou mais protagonistas que viram antagonistas disputando o mesmo objeto. Isso começa a contagiar outras pessoas. Essa hostilidade começa a tornar eles duplos. Eles começam a ficar semelhantes porque eles esquecem do objeto, já que eles estavam disputando, e agora eles dirigem essa hostilidade de forma muito visceral um contra o outro. Isso vai contaminando outras pessoas, isso vai agitando o grupo. Vai ter um momento em que mais pessoas são contra esse amigo, mais pessoas são contra aquele amigo, mas aí, depois dessa fluidez, dessa volatilidade lá, como chama, se define que a vítima é fulano, que quem é pior é tal pessoa. E aí toda a multidão se junta, se une para crucificar determinada pessoa, entende? E aí, então, é por isso que a gente, a partir desse conhecimento, a gente tem que tomar muito cuidado, não só com o que a gente fala dos outros, mas com o que a gente pensa dos outros, né? E sempre se observar, né? E voltar essa percepção para nós, né? E observar se nós estamos sendo o perseguidor, se nós estamos contribuindo para um possível linchamento simbólico, linchamento até físico, real, né? De alguém, né? Então, e refrear, né, esse impulso violento, entendendo esse mecanismo, né, dando um passo atrás e evitando aí rivalizar com os nossos modelos, com os nossos amigos, com os nossos professores, com os nossos pais, com os nossos parentes, familiares, com colegas de trabalho, né, com as pessoas próximas aí com quem a gente se relaciona, né? Observando cada vez mais como é que o mecanismo funciona e como é que nós podemos lidar com esse mecanismo de uma forma que a gente possa seguir uma orientação mais cheia de compaixão, né? Não vou falar mais, senão vou começar a pregar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou gravar mais vídeos. Um grande abraço. Não sejamos tão tentados aí, achar que a gente é superior a ninguém, porque essa é a nossa queda, né? Nem inferior, nem superior. Simplesmente estamos todos aí aprendendo, né? E nos sensibilizando cada vez mais, aí, sensibilizando o nosso olhar, principalmente para como está o nosso olhar, né? Que essa é a questão, a gente se observar de fora, para ver o que a gente está pensando e como, né? De quem, de que forma e como que a gente pode dar um passo atrás e perceber, né? Que a gente não precisa rivalizar com pessoas que a gente admira e a gente pode identificar esses mecanismos de ficar se sentindo superior e inferior, refrear um pouco isso, né? Dar um pouco de chão para isso, dar um pouco de freio, né? E de entendimento de luz. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.